Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre esta igreja, irmãos. E eu queria agradecer muitíssimo a liderança desta igreja, especialmente ao pastor Marco. É um amigo que Deus me deu no ministério. Não somos tão próximos assim geograficamente, né, pastor? O pastor foi bondoso na sua colocação. Não somos tão próximos assim, porém o Senhor nos aproximou. E a causa, entendo eu, é muito nobre, porque por conta da minha filha e dos filhos de mais 3 amigos meus, que são membros da nossa igreja e oficiais da igreja, nós decidimos começar esse trabalho em 2020, justamente no ano do início da pandemia, né? E de lá para cá Deus tem feito grandes coisas. Eram apenas 4 alunos, os nossos próprios filhos, e pessoas da igreja nos pediram para poderem matricular também, e pessoas da cidade começaram a se juntar, e igrejas do Brasil começaram a nos pedir para ajudá-los a, por meio de parceria, implantarem escolas. Nós temos 2 parceiras lá na cidade de Fortaleza, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, com 2 escolas funcionando. Temos uma em Recife, estamos abrindo uma em Campo Bom e espero estar aqui em Londrina o quanto antes para ver este sonho dos irmãos se concretizar. O Instituto John Knox, ele está à disposição dos irmãos, se vocês quiserem conhecer mais, não hoje é dia do Senhor, não é dia para isso, mas amanhã, se você quiser, institutojohnknox.com.br ou no Instagram, @knoxkids_. Tente conhecer o trabalho do Instituto John Knox para as crianças, tanto nestas unidades presenciais, quanto no trabalho da nossa plataforma de ensino, onde nós damos suportes a 1.500 famílias, dos 26 estados do Brasil, Distrito Federal e mais 9 países. Então, se você puder, inclusive, orar por esse trabalho, eu irei ser muito grato. Falo aqui em nome da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, em Campina Grande, da nossa congregação em João Pessoa, e também como diretor do Instituto. Deus abençoe esta comunidade e que Ele possa também nos dar a graça de ouvirmos a sua palavra essa noite. Vamos então abrir a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Existem muitos textos que nós poderíamos utilizar para tratarmos de educação de filhos. Mas eu entendo que este é um dos mais precisos para falar do assunto. Não vamos ler todo o capítulo, mas apenas do verso 1 ao verso 9. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias na tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Eu queria que você imaginasse comigo uma cena onde, final de tarde, pelo menos assim no Nordeste acontece muitas vezes, você quer comer um bolo com a família, se deleitar com a sua casa, e a mulher tem ideia, eu tenho os ingredientes, meu marido daqui a pouco vai chegar,
e eu acho que eu vou fazer um bolo para a gente comer com café e vai ser muito bom. Então ela começa a separar os ingredientes lá na cozinha. Então tem um pouco de farinha, separam-se alguns ovos, as tigelas, começa a esquentar o forno, e ali estão todos os elementos, todos os ingredientes necessários para que o bolo venha a existir. Só que isso não basta. Se a mulher olhar para todos os ingredientes que estão postos diante dela, que são exatamente aqueles necessários para que o bolo venha a ficar pronto, mas ela não começar a uni-los de acordo com uma receita, e no tempo devido juntar um ao outro, e bater, e misturar, e colocar no forno, e verificar o tempo no forno, e depois tirar no tempo certo para que ele não queime. Se ela não fizer nada disso, não haverá bolo. E no final do dia, quando o esposo chegar, não vai ter aquele ambiente agradável com a família. Porque, apesar de ter desejo, de saber como fazer e de ter os meios justos para este fim, ela não empreendeu o esforço necessário e que só ela poderia fazer. No que diz respeito ao cumprimento da lei de Deus, é exatamente isso que acontece com aqueles que são regenerados. Deus não deu a capacidade de qualquer pessoa cumprir a sua lei, mas Deus nos salvou e por isso Ele nos exige o cumprimento da lei. Eu não vou buscar cumprir os mandamentos para ser salvo, mas sendo salvo, há uma necessidade, uma urgência de ser santo como nosso Pai é santo. Assim nos ensina o nosso Senhor. Então, no texto de Deuteronômio, o que está acontecendo aqui, quando você lê o verso 1, estes, pois, são os estatutos, os juízos, os mandamentos que o Senhor mandou que vocês cumprissem e ensinassem. Ele não disse isso no capítulo 1. Ele fala no capítulo 6. Porque o que nós temos no capítulo 1? Por favor, volte comigo. Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Hazerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Sobre o que Moisés começa a falar no capítulo 1? Não é sobre a lei. Você terá a oportunidade de depois em casa ler. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele está recapitulando tudo que Deus fez, desde a saída do Egito até a chegada às portas da terra da promessa, onde o livro de Deuteronômio está sendo escrito. Ou seja, o que vai acontecer no capítulo 6 só irá acontecer porque primeiro eles foram lembrados da obra salvífica e libertadora do Senhor, quando os tirou com mão poderosa e braço estendido do império das trevas da antiga aliança, que era o reino de Faraó. Então, graciosamente, o Senhor os libertou. E só depois ele impõe uma lei. Do capítulo 1, como eu falei, até o capítulo 4, é a recapitulação de tudo que Deus fez durante o período de salvação. Já no capítulo 5, o que é que nós temos? Veja, verso 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis para os cumprir. Verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então, ele ensina a respeito da salvação, contando a história da redenção do capítulo 1 ao capítulo 4. No capítulo 5, ele começa a falar de lei. Mas antes de trazer de volta a reedição dos 10 mandamentos, que foi entregue aos pés do monte, lá no capítulo 20 de Êxodo, ele lembra, verso 6, o prólogo.
Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. A lei, ela é dada no espírito da graça. Eu não estou dando uma lei para que vocês se salvem. Eu estou dando uma lei porque vocês foram salvos. Vocês descumpriram a lei no Éden, em Adão, mas eu mandei o Redentor, o Cordeiro que foi morto. Como foi que eles saíram do Egito? A última praga, a praga que devastou os primogênitos do Egito, mas poupou os primogênitos de Israel. Como é que os primogênitos de Israel foram poupados? Porque havia o sangue do Cordeiro nos umbrais e nas portas de cada casa de um israelita. E ali foi instituída a Páscoa, a morte do Cordeiro. Então foi pela morte do Cordeiro que Israel foi salvo. Não foi pelas suas próprias obras, nem foi pela guarda da lei, mas pela morte do Cordeiro. Portanto, os nossos irmãos da Igreja da Antiga Aliança, eles foram salvos exatamente como nós somos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que o capítulo 1 a 5 está nos ensinando. E aí, quando ele nos ensina a lei, a partir do verso 6 do capítulo 5, é para que você saiba exatamente o que Cristo ensina ao Israel de Deus. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Porque vocês foram salvos, agora vocês devem viver uma vida em conformidade com esse Senhor. E aí vem os 10 mandamentos sendo reeditados, antes de entrarem na terra. A terra que eu vos dou, não é a terra que vocês vão conquistar, mas a terra que eu vos dou. Porque o Deus que começa a obra é o Deus que termina a obra. Ele os tirou da terra do Egito e prometeu uma terra. Então, a terra que eles vão entrar em Deuteronômio é a terra que não foi conquistada pelo esforço humano, mas foi entregue pelo Senhor. E aí, depois do capítulo 5, vem o capítulo que nós acabamos de ler. As especificações da lei do capítulo 5 para casa. A lei não é só para você, mas é para vós e para os vossos filhos. Lembre do que o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, nos ensinou. Quando ele termina de pregar Cristo para aqueles homens ímpios, eles perguntam lá no final de Atos 2, o que faremos agora para nos salvar? O que é que Pedro disse? Arrependei-vos e serão salvos tu e tua casa. Porque a promessa é para você e para os seus filhos. Observe que exatamente o mesmo evangelho que está sendo citado aqui, com sua Bíblia aberta, Deuteronômio 6, o texto começa dizendo: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, mas não é só teu filho, e o filho de teu filho. Depois, verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques. Amarás o Senhor, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Verso 5, verso 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E no verso 7, e as ensinarás a teus filhos. A salvação é prometida para mim e para minha casa. Então, a santificação é para mim e para minha casa. Só que ela não vai acontecer sozinha. Estão os elementos todos aqui na mesa. Todos aqueles meios necessários, que segundo a cena que nós projetamos no começo, são como que ingredientes. Todos estão aqui à mesa. O Senhor providenciou tudo para que você e sua casa vivam uma vida santa. Mas assim como o bolo não vai ser feito sozinho, a educação dos nossos filhos não se dará sozinha. Não coloque na conta de Deus aquilo que é responsabilidade do homem, porque Ele não fará o que você tem que fazer.
Ele nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, capítulo 1 a 4. Ele nos lembrou da sua salvação graciosa, capítulo 5, verso 6. Ele nos ensinou o caminho, existe uma lei. Lembre-se que no mesmo texto de Deuteronômio diz assim, lá no capítulo 4, que povo é como este povo? Que povo é tão sábio como este povo, que tem uma lei como esta lei, que tem um Deus como este Deus? Irmãos, existem muitas pessoas que estão lá fora, nesta cidade, completamente perdidas, desnorteadas, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como lidar com o problema do marido, com o problema da esposa, com o problema dos filhos, com o problema do trabalho, eles não têm onde buscar direção. Os irmãos têm a palavra do Senhor, os irmãos têm pastoreio, os irmãos têm o Espírito. O que lhes falta para colocar todos os ingredientes e fazer esse bolo? É impressionante como as nossas famílias, elas têm tido uma mentalidade muito semelhante com a do mundo. Nós nos casamos como os ímpios se casam, nos separamos como os ímpios se separam. Nós lidamos com as nossas esposas como se fôssemos ímpios, e as mulheres idem com seus maridos. E nós criamos os nossos filhos como os ímpios criam, com os mesmos conceitos, com os mesmos materiais, nas mesmas escolas. Somos extremamente cuidadosos quando o assunto é culto. Por que eu posso falar isso dos irmãos, mesmo sem conhecê-los tão bem assim? Porque olha a igreja que vocês estão. Quantas igrejas existem nessa cidade? Mas vocês escolheram uma igreja bíblica, então eu tenho certeza que os irmãos têm cuidado com a vida espiritual. Não tenho dúvida disso. E eu sei que vocês pensaram também, não só em si mesmos, mas nos filhos que estão ali. Ótimo, muito bem, mas hoje é o primeiro dia da semana, hoje não é a semana toda. A minha preocupação é, e amanhã? Por que vocês têm tanto cuidado no domingo, mas na segunda-feira vocês não sabem nem o nome do professor que vai cuidar do seu filho por pelo menos 4 horas por dia, 5 dias por semana, durante 15 anos da vida dele? Então é muita preocupação no domingo, e continue tendo, mas é só o domingo. Quando dá errado, a gente diz assim, criei, não sei se aqui vocês falam isso também, mas lá se diz assim, criei meus filhos na igreja. Pastor, eu passo a semana todinha na igreja, eu só vejo os filhos dos crentes agora lá por conta da escola, mas eu nunca vi ninguém sendo criado lá na igreja. E eu tenho certeza que aqui ninguém é criado dentro da igreja. A igreja tem um dia por semana. 2 horinhas pela manhã, 2 horinhas à noite. Então, quando dá alguma coisa errada, eu coloco toda a carga em cima das 4 horas. E esqueço de todas as horas que eles passam na escola, ou com amigos ímpios, ou vendo o que não deveriam, ou escutando o que não deveriam. Aí eu olho para os ingredientes e digo, mas rapaz, os ingredientes estão todos aqui, mas o bolo não sai. Não sairá. Não é que talvez vai dar errado a educação do teu filho se estiver nessas condições. É porque vai dar errado. É óbvio que vai. Mas não precisa ser assim. O texto diz, verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Se os irmãos perceberem, esse mandamento aqui, ele diz respeito ao 5º mandamento. Porque o final deste texto fala da promessa anexa ao 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Caso você honre o seu pai e sua mãe, os teus dias te prolongarão na terra. Aqui ele diz exatamente a mesma coisa. Se vocês cuidarem da minha lei, se vocês ensinarem aos seus filhos, não somente os teus filhos, mas os filhos dos teus filhos,
vocês verão, vocês terão vida longa. Porque não pode existir uma bênção maior para um pai do que ver os filhos dos seus filhos na igreja. Quem tem os filhos na igreja já está muito satisfeito. Mas talvez alguns irmãos aqui tenham o privilégio de estarem vendo, sentando ao lado da terceira geração da família. Eu rogo a Deus, irmãos, para que esta comunidade tenha o privilégio de ter todas as 3 gerações de todas as famílias juntas aqui. Porque, por outro lado, não há uma vergonha maior, não há nada que desespere mais o coração de um pai e de uma mãe do que olhar para o lado e não ver o seu filho. Não existe nada pior do que isso. Ora, mas se o mandamento traz uma promessa e essa promessa não está sendo vista na minha vida, então alguma coisa tem de errado em mim. Porque quando nós lemos o 5º mandamento, se você voltar comigo, Deuteronômio 5, verso 16, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós geralmente lemos só da perspectiva dos inferiores. Então, eu interpreto o mandamento só apontando para o meu filho. Honre o teu pai, obedeça, porque Deus vai te abençoar. É verdade isso. Mas se você ler comigo Efésios capítulo 6, que é a aplicação deste mandamento por meio do apóstolo Paulo, você vai ver o outro lado da moeda. Verso 1, ele diz assim, capítulo 6 de Efésios: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quem diz que no Novo Testamento não se deve guardar os mandamentos vai ter um problema sério com o apóstolo Paulo, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso aqui ele está se referindo aos filhos. Perceba, a carta era lida na igreja, no dia do Senhor, e era lida para os filhos. Tem a perspectiva agora para aqueles que são inferiores. Mas e os superiores? Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, este mandamento não diz respeito apenas aos filhos, mas também aos pais, porque todo mandamento é assim. Ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Ele fala para uns e depois ele fala para outros. Então, pais, aponte para o seu filho e mande ele obedecer. Verdade, está certo. Mas lembre-se, não provoqueis os vossos filhos à ira. Geralmente a gente pensa que provocar o filho à ira é ficar fazendo aquele tipo de brincadeirinha chata, né, que irrita a criança. Também, não faça isso, não. Mas não é o fundamento aqui, não é o sentido do texto. O não provocar aqui está muito bem explicado. Observe como é que o apóstolo fala. Não provoqueis a ira os vossos filhos, mas, ou seja, todavia, entretanto, criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é que irrita um filho? Não ser criado na doutrina e na admoestação do Senhor. É isso que irrita um filho. Um pai sem autoridade irrita o filho. Você está pensando que é um pai firme que irrita um filho? Não, isso não irrita o filho. Porque um pai com autoridade demonstra que tem atenção pelo filho, que tem amor pelo filho, que tem cuidado com o filho. Ele não vai se irritar. Agora, se você não der atenção a uma criança, ela se irrita. Esses dias eu pude contar algumas histórias lá da escola, e uma delas, talvez é o caso que tenha me marcado mais, é uma criança que os pais trabalham tanto, mas tanto, que ela tem que estudar de manhã numa escola e de tarde lá no Knox Kids. Só para você ter uma ideia, para que passem o dia todo. Ele não encontrou um integral bom e gostou lá da escola, então ele estuda em 2 escolas.
A primeira ele não aprende nada e ele vai aprender à tarde. E o problema maior não era esse, não é que ele não sabia ler. O problema maior é que ele não respeitava ninguém. A primeira semana desse aluno, de 5 anos, ele deu um chute na professora. E aí o coordenador foi conversar com ele. Na segunda, ele tentou agredir o professor, coordenador da escola. Simples assim, tranquilo, menino, né? Menino, um anjo. Não por coincidência, o nome dele é Pedro. E Pedrinho foi lá para a minha sala. O professor disse, olha, pastor, eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo, eu só estou trazendo para a sua sala porque realmente não dá mais. E aí nós fizemos um tratamento de choque com o Pedro ali, né? Muitos dias ele ia para a minha sala e Pedro muito arisco em sala de aula, mas quando chegava lá, aí ele era malicioso. Aí ele queria, pastor, posso lhe dar um abraço? Eu disse, não, pode não. Seja homem, rapaz. Não tem negócio de homem se agarrando, não. Você vai fazer sua atividade. Ele fazia a atividade. No outro dia, do mesmo jeito. E daí em diante, Pedrinho começou a ficar um menino doce. Ele começou a mudar. E aí, em sala, ele mudou comigo. E aí eu percebia que o pedido de abraço dele era verdadeiro, não era malicioso para desviar a atenção. E com 2 meses, a mãe dele foi falar com o professor e disse, o que é que está acontecendo? Porque esse menino está diferente em casa. Aí a gente disse, pode ficar tranquilo, que a gente não está fazendo nada com ele aqui, não. Mas era falta de atenção. Por que ele era violento? Por que ele era um menino irritado? Porque ele tentava se defender. Na escola, ele estava sofrendo bullying e ninguém percebia isso na outra escola. Porque ele tem uns probleminhas no olho, né, assim, é estrábico e tudo, então as brincadeiras eram baixíssimas. Como é que uma criança de 5 anos vai se defender? Ele era grosso, violento, todo mundo que chegava perto dele, ele achava que ia fazer a mesma coisa. Quando ele percebeu durante 2 meses que ali era um lugar de atenção, de cuidado, de carinho e de amor, Pedrinho mudou completamente. E não mudou só na escola, mudou em casa também. E aí foi a grande oportunidade que nós tivemos de explicar aos pais como não irritar os seus filhos. Criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Porque se você não fizer isso, você vai ter um menino rancoroso, irado e violento. Então é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Deuteronômio. Se vocês guardarem os mandamentos, e ele aponta para o 5º mandamento, não só fazendo a tua palavra ser obedecida, mas também fazendo a sua própria parte, criando os filhos na disciplina e na admoestação. É instrução e disciplina. Não é só a disciplina, mas primeiro é a instrução. Os teus filhos vão te amar, e eles vão obedecer por amor, não simplesmente pela autoridade que você tem. E esta bênção, irmãos, é uma bênção tão maravilhosa que não é apenas para os filhos, mas é para os filhos dos teus filhos. Os teus netos serão abençoados. Então, você tem um texto onde começa com lei, com uma lei direcionada diretamente aos pais, e você espera que o texto continue dando mais dicas de como educar os filhos. Mas ele para e começa a falar de doutrina. Veja, verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Espera aí, isso aqui é uma declaração credal. No meio de uma sequência de instruções. Qual é o sentido que isso aqui tem? É porque para aplicar a lei na tua casa, você precisa primeiro ter Deus no seu coração. Você precisa primeiro conhecer o Criador do homem para depois tratar com o homem. Então, é incutido aqui na cabeça do israelita
a necessidade do conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus não conhece os filhos. Quem não conhece a Deus não conhece a esposa. E por isso a casa inteira é um caos. Para o israelita, esse texto ele era repetido pelo menos 3 vezes por dia. Ao acordar, ao meio-dia e no final do dia. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, o que fica mais óbvio é que só há um Deus, eles eram monoteístas, isso é claro, né? Então há uma declaração teológica a respeito do monoteísmo. Em segundo lugar, quer dizer que esse Deus é um Deus pactual. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. Vocês só têm um Deus e ele só tem um povo. E por isso que vocês têm que guardar tanto os seus filhos, porque os seus filhos não são teus filhos simplesmente, são filhos de Deus. Mas o que me chama mais a atenção é que, em poucas palavras, ele repete a palavra Senhor, né? Deus e Senhor, 3 vezes no mesmo versículo. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Que coisa, né? Senhor, Deus, Senhor, no texto que define quem Deus é. Ele é o Deus único, e aqui a palavra nem seria único, seria, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. É como está no hebraico. O Senhor, nosso Deus, é um, não é único. Mas ele fala 3 vezes a respeito de Deus. Isso não era novidade para um israelita, porque se você abrir comigo em Números, capítulo 6, na bênção arônica, a partir do verso 24, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Isso era o final do culto do Antigo Testamento. Quando este mesmo Deus se apresenta ao profeta Isaías, e Isaías tem uma visão belíssima no capítulo 6, como é que os anjos falavam a respeito do Deus que eles viam? Santo, Santo, Santo. Como é que é a bênção da nova aliança? Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. A graça de Deus Pai, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não tenha dúvidas. Israel já estava sendo apresentado de maneira embrionária, bem verdade, mas a Trindade. O Senhor, o Senhor, o Senhor. A bênção ao final do culto, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então Israel estava sendo apresentado ao verdadeiro Deus, que é um Deus, um único Senhor, mas que subsiste em 3 pessoas. Para quem acha que na educação dos nossos filhos disciplina e doutrina não são coisas muito importantes, tem que ler esse texto. Porque ao invés de dar uma dezena de conselhos de como criar filhos, ele ensina, vocês querem criar os seus filhos e ter os seus netos no mesmo caminho? Ensinem a palavra. Ensinem doutrina para os seus filhos. Porque no dia da necessidade, o que vai te sustentar é a doutrina. Não é aquela conversinha boba, é a doutrina. Quer um exemplo? Você perde uma pessoa que você ama muito. Seu marido, um filho, um pai. Naquela hora, você não quer 5 passos para a felicidade do sermão que você ouviu. Você não quer saber disso. Você se lembra
A doutrina da soberania de Deus. Aí, esta doutrina me sustenta, porque Deus é soberano, mas não é só soberano. Ele é misericordioso. Senhor, tenha misericórdia de mim. A palavra de Deus ensina que Cristo é o sumo sacerdote e que ele é plenamente homem. Ele é o segundo Adão e que ele intercede por nós dia e noite, diz a carta aos Hebreus no capítulo 7. Então, se ele é homem, a dupla natureza, isso é uma doutrina da dupla natureza de Cristo, numa única pessoa. Então, quando eu falo a ele, ele sabe exatamente onde está a minha dor. Então, ele vai até o Pai para pedir consolo para mim, sabendo exatamente como pedir, porque ele é o meu intercessor, sendo homem. Agora, 5 passos para a alegria, 5 passos para a felicidade não te vão levar a lugar nenhum. É pura bobagem, qualquer coach de meia tigela diz a mesma coisa. Agora, no dia da necessidade, quem vai te sustentar é a doutrina. No dia que o teu filho for desobediente, o que vai resistir na tua casa é a doutrina. Que doutrina? 5º mandamento, honra teu pai. E aí, meus irmãos, se este é o mandamento que está governando o texto, os pais têm que ter muito cuidado para que este mandamento seja guardado pelos seus filhos da seguinte maneira. Uma grande bênção que Deus dá nas nossas diversas posições que nós assumimos na nossa sociedade é que, ora nós somos inferiores, ora nós somos superiores. É assim. Em casa você é pai, então você é superior. Sai de lá, você para numa blitz, o guarda é teu superior. Agora você já é inferior. Sai lá da blitz e chega no trabalho, talvez você seja o patrão, você é o superior. Talvez você seja funcionário, você é o inferior. Então, nós devemos saber exatamente onde nós estamos e qual é a posição que Deus nos deu. E agir em conformidade com esta posição de acordo com o lugar onde Deus me colocou. Eu não posso chegar na blitz e falar com o policial como se eu fosse autoridade sobre ele, porque ele vai me prender. E por que o policial prende aquele que tenta desacatá-lo? Porque o Estado lhe conferiu uma autoridade que não pode ser desrespeitada. O policial carrega aqui no ombro o símbolo do Estado. O desrespeito a um policial é o desrespeito a toda uma sociedade que o investiu de autoridade. O desrespeito a um pastor não é o desrespeito a um pastor, é o desrespeito a Deus que deu autoridade. O desrespeito ao policial, voltando mais uma vez, não é o desrespeito a ele, é o desrespeito a Deus que deu autoridade ao Estado e o Estado concedeu, delegou aquele policial. E como é que você, como pai, deixa ser desrespeitado pelo seu filho? Não é a você que ele está desrespeitando. Ele está desrespeitando a Deus. Quando o filho diz assim, o senhor não é mais o meu pai. Do lado dele, o grande pecado do filho é porque ele não está com raiva do pai, ele está com raiva de Deus que deu aquele pai. Aí você olha para ele e diz, filho de Adão. Por que foi que Adão fez? Quando Deus disse, você comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer, ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Não tem nada a ver com isso. Eu estava bem, sozinho, o Senhor veio me dar a mulher, então a culpa é do Senhor e dela. Eu não tenho nada a ver. Então o que é que ele diz? O Senhor não é mais meu pai. Aí você diz, eu sou e vou ser respeitado. E você usa todos os meios para ser respeitado. Instrução e disciplina. Mas se você não usa instrução e disciplina, você é desrespeitado, é desmoralizado e Deus é blasfemado dentro da tua casa. Não é dureza, irmãos, é a necessidade de manter a ordem em casa. Porque uma criança
precisa de pai e mãe? Porque ela está desordenada por vida. Uma criança, ela vive na desordem de alma. Eu falei isso esses dias. Uma criança está na hora do almoço, ela grita, chora, parece que o mundo vai se acabar. Ela nunca viu comida na frente. O almoço está ali, meu filho, tenha calma. Aí eu quero almoçar agora. Você vai sentar e vai almoçar com todo mundo. Mas eu não aguento, todo mundo aguenta. Eu estou narrando uma cena que acontece na minha casa. É só na minha. É só a minha que faz isso. Aí ela disse, mas eu quero comer agora. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa aqui, a senhorita. A senhora tem duas opções. Esperar para comer com todo mundo ou não comer. E aí ela falou, eu vou esperar, né, papai? Eu disse, é melhor esperar. É melhor esperar, não é? Duas excelentes opções, está na sua mão. Agora, desrespeitado na minha casa, eu não serei. Eu não serei. Não é por orgulho, irmãos. É porque eu carrego uma autoridade que é de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. E sabe o que é que vai acontecer? No último dia, Deus vai me chamar e vai dizer, como pastor, como você guardou a minha autoridade, o meu poder? Eu temo e tremo, pastor Marco, desse dia. Então, os pastores da igreja, quando eles chamam a autoridade para si, irmãos, não estou falando de autoritarismo, mas quando eles botam ordem na igreja, deem graças a Deus, porque vocês têm um homem cuidando dessa igreja. Porque senão isso aqui viraria um caos. Quando um pastor chama a atenção de um irmão, é a presença de Deus naquela congregação. Quando um policial chama a atenção de alguém que está fazendo algo errado, é a presença de Deus naquele lugar. Quando um pai e uma mãe chamam a casa à ordem, é a presença de Deus naquele lugar. Agora, como alguém sabe criar um filho se não conhecer primeiro o Senhor? É por isso que os reformadores sempre eles descreviam um conhecimento assim. Institutas de João Calvino, capítulo 1, o conhecimento de Deus e depois o conhecimento do homem. Como é que você lê um documento de fé e você já sabe no primeiro capítulo que aquele documento de fé é liberal? É o conhecimento do homem, depois o conhecimento de Deus. Só esta inversão já mostra que aquele livro é liberal. Porque primeiro vem o homem, depois vem Deus. Quando você lê todas as confissões reformadas, Confissão de Fé de Westminster, Confissão Belga, Confissão de Fé Batista de 1689, né, a Confissão de Savoy, congregacional, todas, absolutamente todas, elas começam pela revelação. E por que não começam com Deus no primeiro capítulo? Porque ela está me dizendo que eu só vou conhecer Deus pela revelação. O capítulo 1 é da revelação, da Sagrada Escritura. Qual é o capítulo 2? Da Santíssima Trindade. Qual é o 3? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A explicação. Qual é o 3? Aí do 3 em diante, aí vem o homem. Nunca vem o homem na frente, porque primeiro eu conheço a Deus e depois eu me conheço. Os homens foram salvos, versos 1 e 2 do capítulo 6 de Deuteronômio. Devem cuidar dos seus filhos, mas não saberão cuidar se antes não conhecerem a Deus. É impossível criar filhos para a glória de Deus sem conhecer Deus primeiro. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Volta comigo lá para Deuteronômio, capítulo 6, por favor. O verso 5 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás, pois, veja, então há uma conclusão. Porque você conhece, então você ama. Ninguém ama a Deus sem primeiro conhecê-lo. E como é que eu conheço o Senhor? Pela revelação da doutrina.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O que isso quer dizer? Com todo o teu ser. Não ame a Deus em partes. Por que eu não posso amar a Deus em partes? Porque Ele é um. O que tem a ver, pastor? Existe uma doutrina que é pouco conhecida, mas foi muitas vezes tratada tanto no período da Reforma Protestante, quanto no período posterior, nos puritanos, que é chamada a simplicidade de Deus. Aí você diz assim, mas pastor, acho que essa doutrina não tem muita base na fé, não, porque pensa numa coisa complicada é conhecer Deus, né? Mas não é esta simplicidade, é que Deus Ele não tem partes. Deus é um. É isso que o verso anterior diz, Deus é um. Deus não é, nós somos em parte amor, em parte ódio. Deus não tem isso, Deus é totalmente amor. Nós, vez por outra, somos justos, Deus é sempre justo. E Ele, para ser justo, Ele não deixa o amor de lado, Ele é justo em amor. Ele é santo em amor. Ele é bondoso, Ele pune em amor. Tudo Ele faz ao mesmo tempo, Ele é tudo em tudo. O nome dessa doutrina é a simplicidade de Deus. Então, Deus é assim. Como é que tem que ser o meu amor por Ele? Como Ele é, tudo em mim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Eu não posso dividir o meu coração com ninguém. É só dele. Mas, pastor, e a minha esposa? O meu coração primeiro é do Senhor, depois é da minha esposa. E os meus filhos? Primeiro é do meu Senhor, depois dos meus filhos. Porque se eu inverter isso, eu caio em idolatria. Muitas pessoas têm dificuldades, irmãos, no que diz respeito a cuidado e educação dos filhos, porque tem uma percepção a respeito do seu filho que não é a percepção real. A gente tem uma tendência muito forte de achar que os nossos filhos são pequenos gênios, né? Não é nada, criança normal igual a qualquer uma outra. Dá para saber. Tem um ou outro que é um pouquinho melhor, mas a maioria é tudo igual. A gente tem uma percepção assim dos filhos que basta o filho ficar quieto no culto, que a gente diz, esse menino, isso é um anjo. Isso é uma coisa fora do normal. Deus sabe o que é que está passando no coração daquela criatura ali. Se ele não está caladinho dizendo assim, meu Deus do céu, esse negócio não se acaba, não. Como é que você vai saber? Você não pode se enganar. Nós falamos esses dias também sobre pastorear o coração das crianças e não simplesmente o corpo. Tem criança que fica bem quietinha, mas dentro tem um inferno dentro dele. Como é que você vai saber? Então, eu preciso fazer com que eu ame ao Senhor totalmente. Como é que eu vou fazer? Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Se eu percebo que os meus filhos são pecadores como eu sou, eu nunca darei o amor que eu dou a Deus a eles. Porque eu não posso dar. Eu nunca darei nenhum amor à minha esposa como eu dou a Deus. Porque eu não posso dar. Em Deus eu confio plenamente. Na minha esposa e nos meus filhos eu confio parcialmente. Eu não acredito que o senhor falou isso. Mas é claro, se você não faz isso, você está numa situação bem complicada. Porque ninguém merece plena confiança. Todos são pecadores, é o que a Escritura nos ensina. Então, para educar uma criança verdadeiramente, você sempre está com o pé atrás com ela. Veja só. Eu estou lá sentado lendo um livro. Eu tenho uma filha de 5 anos. Ela chega e começa a me beijar. E abraçar. E aquele carinho. Sabe o que é que eu faço? Diz lá, o que é que tu quer? Aff, que grosseria. Ela logo diz. É grosseria, né? Mas ela diz logo em seguida, papai, eu podia fazer. Eu sei, dá para perceber quando é verdadeiro, natural, o carinho, e quando é malicioso. Agora, por que se percebe? Porque eu sei que eu estou com uma pequena pecadora dentro de casa.
Isso não quer dizer que ela nunca seja carinhosa comigo, de fato. Mas quem conhece os seus filhos sabe quando é malícia e quando é verdade. Quem é que não consegue ver? Quem está cego pela idolatria. Os cegos pela idolatria só veem tudo de bom e maravilhoso para os seus filhos. Porque eles amam aos seus filhos com toda a força, de todo o coração e com toda a sua alma. E esse amor só pode ser dado a Deus. Deus não tem parte, Ele não se separa. O meu amor por Ele tem que ser em conformidade com a sua própria natureza. Só tem este amor que nos é requerido. Um amor pleno ao Senhor. Todos os outros nós amamos em parte, mas a Deus nós amamos por completo. E ele continua, verso 6, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A gente sempre vai para o verso 7 e esquece do verso 6. Estas palavras, esta doutrina, este amor estará primeiro no teu coração. Primeiro é uma palavra para os pais. Não espere que os seus filhos leiam a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não espere que os seus filhos amem a Deus se você não ama a Deus. Não espere que seu filho faça absolutamente nada se você não faz. Uma grande luta hoje é com esse pequeno aparelho aqui, chamado celular, ou qualquer uma outra tela. Todo mundo que está assim, mais voltado à educação, quer ver os seus filhos lendo livros, né, e tendo prazer na leitura. Aí ele passa na sala do tal dia todinho com um danado celular na mão. Como é que você quer que seu filho vá ler? Ele não vai ler. Não há exemplo na casa. Se não há exemplo, eles não têm o que seguir. Onde existem crianças leitoras? Quando os pais são leitores. Onde existem crianças tementes a Deus? Onde os pais temem a Deus. Onde existe uma criança que faz o seu devocional logo nos primeiros anos da vida? Quando eles olham para os pais e os pais fazem devocional. Isso é óbvio. Precisa ser algum gênio para saber disso. É muito fácil. Tudo que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês ouviram, mas precisa ser repetido. Quantas vezes for necessário. O apóstolo Paulo foi falar para um jovem pastor a respeito do cuidado com a doutrina. Sabe por que ele falou? Cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Não cuida primeiro da doutrina. Não é primeiro buscar resolver o problema dos outros. Primeiro é o teu. Ah, você está vendo o cisco no olho do irmão? Olha o tamanho da trave no teu. Essa é a estrutura da relação. Primeiro eu amo o Senhor, depois eu ensino os meus filhos. E depois disso, ele diz, ou seja, primeiro teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Agora você tem moral para falar para o teu filho. Quando eu vou falar? Há cerca de 5 anos eu recebi um pastor que virou um grande amigo. Ele é um senhorzinho americano, chama-se Joseph Piper. Ele é um pastor presbiteriano que mora no sul dos Estados Unidos, muito conservador, e durante muitos anos da vida dele, criando a sua filha, ele a todo momento falava da lei de Deus e do Evangelho por onde ele passava. Então, por exemplo, ele parava num sinal, aí o sinal vermelho, ele dizia, minha filha, pode passar ou não pode passar no sinal vermelho? Não, não pode. Por que não pode passar? Porque senão o guarda vai multar. Não, não é porque o guarda vai multar, é porque a lei diz que não pode passar. E papai precisa respeitar a lei. Sabe por quê? Existe um mandamento na lei de Deus que diz não matarás. Se eu passar o sinal e eu atropelar alguém, um carro bater e alguém morrer, a culpa é de papai. Então papai não pode passar. Aí ela olha a relação do sinal de trânsito com a lei de Deus.
Imagine quantas outras oportunidades nós temos durante o dia para fazer isso. Agora, como é que você vai fazer isso se você não conhece a lei? É impossível. Primeiro a doutrina, depois a aplicação. Agora, em sabendo a doutrina, aplique em todos os lugares. Acordou, a hora que a criança acordou, já é para ser inundada com a palavra de Deus. Liga o som num cântico, num salmo, numa música que fala sobre as coisas de Deus. Começou o dia. Vai tomar café, não faz aquela oração apressada, atabalhoada. Cria a rotina de ter um pequeno devocionário rápido, mas lê com os seus filhos, ora com eles. Na hora do almoço faz a mesma coisa, antes de dormir faz a mesma coisa, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Este mesmo pastor, depois que a filha estava na adolescência, um dia ele foi fazer uma dessas aplicações, pastor Paipa, e a filha disse, também, papai, ninguém aguenta o senhor, é o tempo todinho. Talvez não precisasse de tanto, né? Talvez tenha exagerado. E ele continuou fazendo isso até que ela foi para a universidade. E no primeiro dia que ela foi para a universidade, ela liga para o pai. E do nada começa a agradecer ao pai. E ele disse, minha filha, por que você está me agradecendo? Papai, agora eu entendo porque o Senhor fez aquilo tantos anos na minha vida. Esse lugar aqui não é fácil. Só quem passou para a universidade sabe o que é isso. Você sobrevive à universidade. Ninguém passa ileso pela universidade, você sobrevive. Eu tive o privilégio de ser convertido na universidade. Me deram 6 meses para voltar para o mundo. Até hoje, isso foi em 2008, 2005, perdão, 2008 eu me formei, em 2005 eu me converti, ou fui convertido pelo Senhor, e até hoje esses 6 meses duram. Que durem mais 6 meses desse jeito, né? Mas não é fácil. Como é que nós vamos preparar os nossos filhos? Quando a idade é menor, 4, 5, 6, 7, você consegue cuidar do seu filho muito bem, cercá-lo de todos os cuidados, e é preciso fazer isso. Para quem acha que isso é criar numa bolha, que continue achando, problema deles. O filho é teu. Quem vai sofrer as consequências é você. Lembra-se do Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor, mas são como flechas na mão de um guerreiro. A flecha, ela tem uma característica, ela é pontiaguda. E um trabalho que o guerreiro faz durante a vida, antes de chegar na guerra, é afiar aquela ponta. O que nós fazemos ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, é justamente afiar a ponta. Afia, mas ela está guardadinha na tua casa. Vai chegar o tempo que teu filho e tua filha precisam enfrentar a guerra desse mundo. E é nesse dia que esta flechinha afiada vai ser lançada contra o mundo. Porque ela é aguda agora. Mas se você pega uma criancinha de 4, 5 anos e bota no meio de um monte de ímpio, ela não é flechinha ainda, ela é uma flechinha obtusa. Um ângulo que não machuca ninguém. Quem vai ser machucado? É ela. É por isso que, especialmente, irmãos, nós devemos cuidar das nossas crianças menores. Não se começa trabalho de educação com crianças maiores, ainda que elas precisem. Mas, se tivermos de escolher, que tratemos das menores, porque são as flechinhas mais verdes. Elas não suportam nada. Elas precisam ser guardadas todos os dias. Então, se é todos os dias, o dia todo, inclui a escola. Ao acordar, ao estudar, nas refeições e ao dormir. O que é que nós temos feito? Os mais diligentes fazem quando acordam, aí se estuda de manhã, aí pula. Amanhã esse versículo não vale. Aí volta à tarde e noite. Então você tem um conflito na cabeça da criança. Os princípios da casa e os princípios contrários que elas aprendem na escola.
E aí você passa a ter uma confusão na cabeça dela e duas possibilidades de futuro. Quem eles vão escolher? O que você ensina ou o que o mundo ensina? O que é mais atrativo para uma criança? Libertinagem ou verdadeira liberdade? Ele não tem condição de decidir, ele vai para a libertinagem. Então, todos os dias, o dia inteiro. Nos encaminhando para o fim, o verso 8 e 9 dizem o seguinte: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Por que atar o sinal à mão e frontais entre os teus olhos? Eles faziam isso com trechos da palavra de Deus. Imagine que naquela época você não era acessível assim, uma Bíblia como você tem. Muitos aqui têm versões da Bíblia. Mas não só isso, você traz a Bíblia no celular, na versão que você quiser. Veja o privilégio que nós temos hoje. Bíblias e mais Bíblias, eletrônicas e físicas. Eles não tinham isso. Então, como memorizar as coisas de Deus? Ata na tua mão, coloca no frontal entre os olhos, escreve nos muros da casa, na entrada, na saída, para que onde nós passemos com os nossos filhos, a palavra de Deus esteja encravada. Então, esta aplicação direta não é impossível de ser feita. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? Inunda o teu filho e a tua casa da palavra de Deus. O tempo inteiro. Usa todos os meios. Não espera o bolo ficar pronto sozinho. Os nossos irmãos, eles pegavam os seus filhos lá no Antigo Testamento e os faziam decorar de Gênesis a Deuteronômio. Porque não tinha Bíblia. Muitos deles, sabe quando é que escutavam a leitura da palavra? Nas 3 festas de Israel. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. 3 vezes por ano eles tinham acesso à Bíblia. No restante do ano inteiro, eles ficavam com esses pedacinhos de tirinhas de trechos da Escritura. E eles sobreviveram. E eles criaram seus filhos com o pouco que tinham da palavra. Sabe para quê? Para a nossa vergonha. Nós temos a Bíblia completa, não só o Pentateuco. Nós não esperamos a vinda de Cristo para nos salvar. Cristo já veio e virá novamente. Ou seja, nós estamos numa posição muito melhor do que Israel. Temos Bíblias, temos Cristo, temos igreja, temos prédios, temos certos recursos. O que é que nos falta? Falta tomarmos vergonha e resolvermos a situação dos nossos filhos. Como? Deixando de ser negligentes com o culto doméstico, em primeiríssimo lugar. Não existe mudança na vida de uma família se não houver culto doméstico. Esqueça. O resto é tudo enrolação. Se não há culto doméstico, não há adoração em casa. Se não há adoração em casa, não há obediência a Deus. Não há temor e, consequentemente, não há frutos. Está sem saber agora, está sacudido, quer fazer alguma coisa? Amanhã, comece o dia fazendo culto doméstico com sua família. Não dá de manhã logo cedo, faça à noite. Se vire, arrume um tempo na sua vida, mas você tem que fazer. Pare de dar desculpas para si mesmo, porque nem você mais acredita. É tanta desculpa que a gente chega a um ponto de não acreditar mais. Primeiro passo é esse, culto doméstico. Se não há adoração no lar, não há piedade, ponto final. Todos os grandes momentos de avivamento na igreja passaram pela volta, pelo retorno ao culto doméstico. Está fazendo? Não faz mais do que sua obrigação. Parabéns, mas não faz mais que sua obrigação. Depois disso, colocar em prática a palavra de Deus.
O culto doméstico é o primeiro passo, não é o ápice. Ficar sempre lembrando do que foi dito aqui. Eu preciso aprender doutrina. Use todos os meios para você aprender mais doutrina. Não é para ser pastor nem ser presbítero da igreja, é para ser pai e mãe. Ora, se para ser médico você passa 6 anos fazendo um curso e depois mais 2, 3 anos de especialização, para cuidar do corpo, que é algo importante, mas não se compara a cuidar da alma dos teus filhos. Como é que para ser pai e mãe é de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Você assumiu a responsabilidade. Agora, pegue os ingredientes do bolo e faça o bolo. Fez o culto doméstico, está aprendendo doutrina, agora encuca na cabeça do teu filho. Ah, mas isso dá muito trabalho. Pois é, quem pariu, Mateus, que balance, é contigo, eu já tenho as minhas, né? Agora é contigo, todo dia. Está cansado? Faz de novo. Está desanimado? Pede ajuda ao marido, pede ajuda à esposa, mas tem que fazer o tempo todo, todos os dias, ensinar os teus filhos. Pastor, e quando é que isso vai acabar? Tem 2 formas, né? Acho que a primeira você vai gostar mais. Uma é quando os teus filhos se casarem. Se ela é filha mulher, agora é responsabilidade do marido continuar o trabalho. Se é um homem, ele vai assumir a tua responsabilidade. Então, quando casarem ou quando você morrer. Só tem essas 2 formas de você se livrar da responsabilidade dos seus filhos. Casamento ou morte. Obviamente, nós preferimos que eles se casem. Só que um dia, meu irmão, nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. E apesar de estarmos salvos, porque o texto nos garante isso, não estamos aqui buscando cumprir os mandamentos para a salvação, mas os que foram salvos serão cobrados. E o Senhor pedirá conta aos pastores das almas de todos vocês. Imagina como é que dorme a consciência de um pastor. Mas você é pastor da sua casa. Quantos filhos você tiver serão cobrados pelo Senhor. Se Deus te deu uma esposa, Deus vai cobrar a alma da tua esposa. Então não brinque com isso. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele te salvou para isso. Mas ele diz, ame ao teu próximo. Quem é o próximo mais próximo de você? Tua esposa e os teus filhos. Ele é tão bom que deu os ingredientes. Junte-os, faça esse bolo e coma com sua família, porque será uma bênção para a tua casa. Amém.